vocês? Bem, hoje o vídeo é A Verdade Incomoda e é o 163A. Vamos começar. Um facto muito vivo entre os seres é a qualificação, a discriminação de certas definições de alguns conceitos usados, muitas vezes de forma errada. E não são poucos esses conceitos. Mas agora um deles é o conceito do que é verdade. É um termo usado livremente, com licença, por quem não o consegue entender. Quase toda a gente tem um significado diferente para esta palavra. Se a verdade é a verdade, ou então é eventualmente um facto sem importância. E porquê? Mas nem isso é verdade. Não é verdade, pois a verdade, se não estiver ancorada na realidade, de nada serve. É apenas um desejo pessoal, nada mais. O reino da fantasia tem muitas portas e quase todas são belas, basta ser a fantasia. Mas são muitas frágeis e também muito fugidias. O que é necessário é entender que a verdade tem que corresponder à realidade. E a realidade, por melhor ou pior que seja, é sempre o que existe. Mesmo que os desejos pessoais não correspondam ao futuro, tem que se compreender que esse passado já passou e está aqui e está lá. Até pode ser que o futuro possa ser mudado, mas isso é apenas um desejo, uma vontade ou uma ilusão pessoal. Ora, é aí que as coisas se começam a tornar mais complicadas. Pois, para uma alteração global é preciso um movimento gerado pela generalidade dos seres, e para isso seria preciso que todos ou quase todos tivessem o mesmo horizonte factual, e não têm. E isso até pode acontecer, mas nestes dezenas de milhares de anos em que a história já se manifestou, ela não foi alterada, foi sempre assim, não se juntou, as pessoas não se juntam. Existe um óbvio a considerar que muitos nem sequer pensam. Todo o futuro próximo é o passado de outros mais à frente. Se pudéssemos mudar artificialmente o futuro, alteraríamos radicalmente o passado desses seres, tomando até a sua própria futura existência muito discutíveis. Claro que no futuro ninguém está a pensar deixar passar esses em branco, estes factos todos, sem reagir. Temos que entender que nada disto significa que se deve impedir a bondade dos atos, embora a realidade não tenha apenas uma vertente. Em tudo existe bondade e maldade, embora em tudo se possa decidir o que se quer fazer ou não fazer. Porque não é sempre necessário obrigado a fazer ou não fazer, às vezes pode estar quieto. Sabendo que as suas posições é que mostram o seu caráter. Sempre se disse que se alguém é bom, deve continuar a sê-lo, e se é mau, deve também sê-lo com propriedade. Mas também devemos saber que algumas das maiores atrocidades foram feitas em nome da bondade, e todos vocês sabem disso, e muitas vezes a chamada maldade traz avanço e desenvolvimento não obrigatoriamente maléfico. Os dois conceitos não são absolutos, mas sim apenas inerentes ao que os aprecia, a quem os aprecia ou escolhe. Isso incomoda de facto todas as pessoas que querem que tudo é à sua vontade e não à vontade dos outros. Assim continua a vida. Meus amigos, tomem cuidado, atenção. Um abraço. Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur le vidéo 163A. C'était le titre La vérité vous dérange-t-elle? Bien, commençons. Un fait très vivant chez les êtres est la qualification, c'est la discrimination de certaines définitions, de certains concepts utilisés maintes fois à tort. Et ces concepts ne sont pas rares. L'un de deux est le concept de qu'est-ce que c'est la vérité. C'est un terme utilisé vaguement par ceux qui ne peuvent pas comprendre. Presque tout le monde a un sens différent pour ce mot. C'est vrai.
Que la vérité soit la vérité ou non est finalement un fait sans importance. Mais même cela n'est pas vrai, car si la vérité n'est pas encore ancrée dans la réalité, elle est inutile. Mon dragon. C'est juste qu'un souhait personnel, rien de plus. Le royaume fantastique a de nombreuses forces. Et presque tous sont belles, mais très fragiles et aussi très incessables. Ce qu'il faut, c'est comprendre que la vérité doit correspondre à la réalité. Et la réalité, pour le meilleur ou pour le pire, est toujours là. Même si le désir personnel ne correspond pas au futur, il faut comprendre que le passé est déjà passé. Il se peut même que le futur puisse être changé, mais ce n'est pas qu'un souhait ou une illusion personnelle. Maintenant, c'est là que les choses commencent à se compliquer. Pour un changement global, il faut un mouvement engendré par la majorité des êtres et pour cela, il faudrait que tout ou presque tout ait le même horizon factuel. Et cela peut même arriver, mais dans ces dizaines de milliers d'années où l'histoire s'est déjà manifestée, elle n'a pas changé. Il y a un obstacle à correspondre que beaucoup ne considèrent même pas. Tout le futur proche et le passé d'autres à venir. Si nous pouvions changer artificiellement le passé de ces êtres, rendant même leur résistance future était très discutible. Bien sûr, à l'avenir, personne ne songe à laisser tout se faire sans répondre, sans réagir. C'est normal. Nous devons comprendre que rien de tout cela ne signifie que la bonté des actes doit être empêchée, bien que la réalité n'ait pas qu'un seul aspect. En tout, il y a le bien et le mal, bien qu'en tout, tu puisses décider ce que tu veux faire ou pas. Et c'est ainsi qu'ils montrent leur caractère. On a toujours dit que si quelqu'un est bon, il doit continuer à l'être. Et s'il est mauvais, il doit aussi l'être avec convenance. Mais nous devons aussi savoir que certaines des plus grandes atrocités ont commises au nom de la bonté. Et que souvent le soi-disant mal apporte un progrès et un développement qui ne sont pas nécessairement mauvais. Les deux conseils ne sont pas absolus, mais seulement inhérents à l'être qui les apprécie ou les fait, ou les choisit. Cela dérange toutes les personnes qui veulent tout à leur goût et non à la volonté des autres. Et ainsi la vie continue. Mes amis, au revoir, jusqu'à la prochaine fois. Je vous embrasse. And now, in English. Does the truth bother you? A very alive fact among beings is the qualification, it's the discrimination of certain definitions of some concepts used many times wrongly. And these concepts are not few. One of them is the concept of what truth is. It's a term used loosely by those who can't understand. Almost everyone has a different meaning for this word. Whether the truth is the truth or not is eventually an important fact. But even that isn't true, because if the truth isn't anchored in reality, it's useless. It's just personal, which
nothing more. The fantasy real has many doors, and almost all of them are beautiful, but very fragile and also very elusive. What's needed is to understand that the truth must correspond to the reality, and reality, for better or worse, is always there. Even if personal desires don't correspond to the future, it has to be understood that the past has already passed away. It may even be that the future can be changed, but that is just a wish or a personal illusion. Now that's where things start to get complicated. For a global change is necessary a movement generated by the majority of beings, and for that it would be necessary that all or almost all had the same factual horizon. And that can even happen, but in these tens or thousands of years in which history has already manifested itself, it hasn't changed. There is an obstacle to consider that many don't even consider. All the near future is the past of others ahead. If we could artificially change the future, we would radically alter the past of these beings, making even their future existence very questionable. Of course, in the future, no one is thinking of letting all these facts go unanswered without reacting. We have to understand that none of this means that the goodness of the acts should be prevented, also the real it doesn't have only one aspect. In everything there is goodness and evil. Also in everything you can decide what you want to do or not, and that's how they show their character. It has always been said that if someone is good, he must continue to be so, and if he is bad, he must also be so with property. But we must also know that some of the greatest atrocities were done in the name of godness, and often the so-called evil brings advancement and development that isn't necessarily evil. The two concepts aren't absolute, but only inherent to the being who appreciates or chooses them. These brothers of people who want everything to their liking and not the will of the others, and so life goes on. Good afternoon.